Glórias a Deus, uma palavra para o teu coração hoje, 59 dias de uma campanha muito poderosa, né? A campanha dos 120 dias, e o Senhor me revelou algo aqui sobre Elias, né? Antes dele voltar ao palácio de Acabe, Deus usou ele, na verdade Deus usava muito o profeta Elias, era um homem muito usado por Deus, né? Era um homem que lutava contra as malignidades e abençoava muito o povo de Deus, profetizando, usado por Deus. Ele era muito usado por Deus. A palavra de hoje, 59 dias, nós estamos de uma campanha de 120 dias, uma palavra onde você pode acreditar que Deus ele pode fazer tornar a viver, né? Aquilo que não tem mais vida, aquilo que não tem mais saída, que não tem mais condições, né, de virar, de mudar a história. A Bíblia fala que o menino, né, lá no versículo 23, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, fala que vê, o menino vive. Ou seja, ele até comenta, né, no versículo 24, nisto conheço agora. Ouça essa palavra para você entender que Deus não pode fazer um milagre acontecer na tua causa, tocando e surpreendendo você, porque o milagre, ele, por mais que nós esperamos o milagre de Deus, quando acontece, nos surpreende, por mais que estejamos esperando o milagre, que a gente se surpreende. Por que a gente se surpreende com o milagre do Senhor? Porque o milagre de Deus tem o horário certo, o momento certo para acontecer, e é o momento dele. Por isso que o milagre do Senhor nos surpreende. E não só por isso, mas também pela maneira como Deus faz. Porque às vezes achamos que vai vir por um caminho, e o Senhor ele tem o caminho correto para fazer, pelo caminho dele, que é o caminho correto. Que também é outra coisa que nos surpreende, porque até para contar o testemunho nós temos dificuldade para dizer, olha, aconteceu dessa maneira, porque isso, a gente não consegue colocar os homens no meio do milagre, as pessoas no meio do milagre. Nós conseguimos colocar Deus fazendo a movimentação entre os homens e entre as coisas para que o milagre aconteça. Quando Elias entrou em Sarepta, pela primeira vez, aquela viúva identificou ele como um homem de Deus. Sem dúvida, ela reconheceu ele pelas roupas, né? Mas agora, naquele momento, ela reconheceu ele pela experiência. Ela já havia ouvido falar que ele era um homem de Deus, usado por Deus. E ela vê ele, e pelas roupas, pela maneira dele ser, ela diz, que esse é um homem de Deus. Mas ela consegue ter uma experiência logo depois, porque o Senhor, Deus, concedeu para ela uma experiência ainda mais profunda. Então há momentos em nossas vidas que nós temos que ver Deus de uma maneira mais profunda, para a gente reconhecer verdadeiramente o poder de Deus. Talvez Elias estivesse ali mencionando muitos milagres durante os tempos em que ele estava lá com ela. Olha, Deus me usou em tal ocasião, em tal situação, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas ainda ali, naquela casa, não havia acontecido algo ali dentro. Não é diferente com nossas vidas se nós ouvimos os milagres das outras pessoas, os acontecimentos, as bênçãos, as vitórias de outras pessoas. Nos alegramos, mas no fundo a gente, no fundo a gente diz para o Senhor, Senhor, me favoreça também com esse milagre. Senhor, faça algo sobre a minha vida. Eu consigo ouvir falar que aconteceu tantas coisas por aí afora, mas a minha vida ainda não aconteceu. A minha vitória ainda não chegou. A minha resposta ainda não chegou. Na verdade, existe um milagre diário para as nossas vidas. Havia um milagre para aquele dia na vida daquela mulher. Então, a gente não pode requerer do Senhor a pressa nossa, porque, na verdade, o Senhor tem mais pressa do que nós. É que existe uma preparação, existe um momento certo para Deus fazer a obra. Talvez você esteja aí de uma maneira, às vezes até um pouco com ansiedade, querendo muito rápido a tua situação. Você fala, mas não é que eu quero rápido, já passou do tempo. Não é bem isso, porque o Senhor, nada passa do tempo para Deus.
O tempo do Senhor é o tempo correto. Então a gente precisa discernir que Deus vai fazer a obra na hora certa, no momento certo. Então, aquela mulher, ela ficou muito agraciada, ela tratou ele até de uma maneira ainda diferente, ainda melhor ainda, porque Deus usou a vida dele. Ela viu que ela ainda não tinha visto ainda uma obra tão grande dentro da casa dela, ela ouviu falar. E mesmo assim ela acreditou que Deus poderia entrar na casa dela. Você ouviu falar que Jesus fez obras, que Jesus já fez tantas maravilhas, provavelmente fez alguma na sua vida também. Mas a grande bênção, a grande vitória que você tanto espera, ela chega no momento certo. Aquela mulher, ela abriu seus olhos mais ainda em ver Deus na vida daquele profeta e ver que Deus poderia fazer algo ainda maior. O Deus de Elias ali, o Deus de Elias que esteve dentro da casa daquela viúva, é o mesmo Deus que está contigo diariamente. Vou repetir. O mesmo Deus de Elias que estava dentro da casa daquela mulher, fazendo a obra na casa daquela viúva. É o mesmo Deus que está contigo diariamente e Ele realiza milagres em sua vida. Está entendendo? Tome posse dessa palavra. Então peça ao Senhor que abra os seus olhos. Em que sentido, apóstolo? De entender que todas as coisas têm o momento certo. Elias estava sendo sustentado por aquela viúva e Deus estava preparando Elias para abençoar ela na hora certa. Deus está falando, abençoe a minha obra, sustente a minha obra, procure fazer as coisas pela minha obra, esteja ligado com a minha obra, porque na hora certa eu vou fazer um milagre na sua vida. No momento certo eu vou entrar com uma grandiosa providência e com uma grande resposta. Porque o Senhor, Ele não manda a chuva na hora errada. Ele não manda o sol na hora errada. Ele não escurece o tempo na hora errada. Como Ele também não clareia o tempo na hora errada. Amanhã não vem no momento errado. A noite não vem no momento errado. Então, para todas as coisas, Deus tem um propósito. Então, continua com essa intimidade com Deus. Continue fazendo as coisas corretas com Deus. Pois a qualquer momento Ele vai surpreender a sua vida, como surpreendeu aquela viúva em um momento que ela precisou demais do Deus de Elias. Posso ler um glória a Deus, posso ler um amém, posso ler um aleluias, posso ler um comentário onde você disse, eu vou fazer o melhor para as coisas de Deus, porque eu sei que Deus a qualquer momento vai me surpreender. Confia nesse Deus. Amém? Um abraço do apóstolo. Amanhã estaremos nos 60 dias, 70º dia, né? 60º dia que fala, né? 60 dias, para que você ouça uma nova palavra, uma nova direção de Deus. Hoje, 59 dias, fica com essa, tá bom? Um forte abraço do apóstolo Felipete.